Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre o buraco na camada de ozônio. Pois é, né? Esse buraco. Bom, por que buraco, né? Vou começar dando logo a informação. Porque a camada de ozônio, na verdade, primeiro não é nenhuma camada, tá? Porque camada é quando, por exemplo, você tem todas as propriedades físicas e químicas conservativas durante todo o estrato, 24 horas por dia. À noite não produz ozônio. Você precisa simplesmente da radiação UVC para quebrar o oxigênio e, né, fazer depois lá o ozônio, lá, uma outra catálise lá, né, lembra? É uma reação catalisada, né? Não. Quando eu falei lá com o pessoal da Terra Jovem, né? Catálise, né? Tá, você vê, é como no nosso planeta, no universo, a maioria das reações tem um catalisador. Bom, mas vamos lá, porque acontece que simplesmente quando nós falamos de ozonosfera, né, que está dentro da estratosfera, onde que a ozonosfera é o lugar de maior probabilidade de encontrar o ozônio. Não quer dizer que se forme ozônio somente lá, mas é o local de maior probabilidade dentro da atmosfera da Terra, tá? A ozonosfera. Então, acontece que falam desse buraco, que também não é buraco, tá? Na verdade, o que é? Esse tal buraco, ele é uma anomalia negativa no ozônio. O ozônio não chega a zerar, mas ele chega a cair, né? Onde que normalmente a gente tem em algumas épocas do ano o ozônio mais alto. De repente ele cai, tá? Então essa queda que nós chamamos de buraco na camada de ozônio. Mas o nome real dele é anomalia da ozonosfera. Então você tem uma anomalia negativa na ozonosfera. É isso que é o tal buraco na camada de ozônio, tá? Então, é isso que eu vou falar hoje aqui com vocês e espero que vocês gostem, né? Porque é um assunto que, bom, pelo menos, né, quando eu era adolescente, estava lá, né, no colégio e tal, era uma coisa que falava assim, isso aí iria acabar com o nosso planeta. Mas também é muito exagero com relação a isso, tá? Então, vou falar aqui com vocês e vamos ver o que aconteceu com a ozonosfera, tá? Nesse mês de novembro que passou, que foi um dos maiores buracos na camada de ozônio, ou seja, uma das maiores anomalias negativas na ozonosfera. Então vamos lá. Acontece que tá aqui, ó. Isso aqui é uma publicação lá da NASA, da NOAA, né, que mostra que esse mês de novembro de 2023 foi o 12º maior buraco na camada de ozônio, ou anomalia negativa na ozonosfera, né? Então, acontece que isso realmente foi uma realidade, tá? Nós temos aqui as medições aqui, esse é um vídeozinho em 3D, né? Muito do exagerado, né? Tá totalmente fora de escala, mas é bonitinho, né? Onde mostra ali, isso aí é lá do Copérnico, lá da Europa, né? Onde que mostra aí o famigerado, né, buraco, né? Ou seja, anomalia negativa. Então nós temos aqui sempre nos trópicos essa anomalia muito menor, tá? Você tem nos trópicos uma concentração de ozônio bem mais interessante. E depois nós vemos ali, ó, lá no centro ali, ó, de repente, ó, sumiu, tá? Isso tem um porquê. Tá? Então tá aqui, ó, a nossa querida em 2D, né? E dá para ver as variações, tá? Tudo isso aqui é medido por satélites, tá? Tudo isso aqui é medido por satélites, não é tirado, né, do fiofó, tá? Tudo isso aqui é medido por satélite. Só que essas animações, tá? É muito bonitinho, mas isso não me diz nada, tá? Essas animações não me dizem nada. Por quê? E aqui, ó, mas tem maior concentração, menor concentração, não sei o que, tal, beleza. Mas aí o que acontece? Isso daqui em si não é um dado. Isso aqui é apenas uma animação para fazer alguma apresentação, mostrar para alguém. O que interessa realmente é o que vem aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui é que interessa. Onde que?
2023, tá? Tá aqui, ó. Tá aqui, tá? Esse ponto que ficou, né, um buraco, né, essa anomalia. No caso aqui nós estamos medindo a temperatura, tá? A temperatura, onde que nós vemos que a temperatura aqui, tá, estava bem negativa, tá? Temperatura negativa dentro da média, tá? Então ficou uma temperatura, né, até um pouco lá dentro da média. É frio normalmente nessa época do ano, tal, lá na estratosfera. Nós estamos falando da estratosfera. E aqui também, tá? Aqui no caso também me interessa, que é o quê? Onde que nós temos as anomalias, né? As anomalias de ozônio, onde que aqui nós estamos falando em milhões de quilômetros quadrados. Então, quanto mais para cima foi esse pico, tá? Aqui nós tivemos um pico bem grande entre setembro e outubro, tá? E agora aqui tá um pico querendo sair da média, que saiu da média, tá aqui no novembro, tá? Lá do início de novembro, realmente chegou a um pico realmente bastante grande, mas não tanto quanto 21, 22, 20, 21, 22. Eu vou explicar por quê, tá certo? Bom, eu vou travar esse aqui, tá? Lá do princípio que a gente vai comparar, começando a explicação. E é o seguinte, tá? Todos esses dados aqui vieram lá, né, do Copérnicos e tal, volto a dizer, não foram dados tirados, né, do bumbum. Então o que acontece, pessoal? Nós temos aqui essa situação, tá? Onde que nós vimos aqui as barrinhas 2023, 2020, aí 2022, desde 2020 daqui 2019, né, tava lá embaixo, e tivemos outros anos aqui de interesses que eu vou mostrar aqui para vocês. Onde que uma das situações que ajuda a depelar o ozônio lá na Antártica é a temperatura negativa. Quanto mais frio estiver na estratosfera, maior é essa depilação. Por quê? Porque se formam as chamadas nuvens estratosféricas. Essas nuvens estratosféricas elas possuem muitos cristais de gelo e a maioria deles é levado através de ciclones polares, onde na Antártica tem todo em torno dela tem muitos ciclones. Então nós temos um continente onde nós temos aqui vários ciclones em volta dele, tá? E esses ciclones o que eles fazem? Ele lá no centro do ciclone, eles jogam, né, além de água, eles jogam muitos haletos lá para a estratosfera, onde o principal deles, que são grandes depeladores de ozônio, é o bromo e o cloro, tá? Então acaba jogando essa umidade junto com esses haletos, junto com bromo, cloro principalmente. E aí o que acontece? Nessa situação, você tem essas nuvens ozônicas formadas, né, com cristais de gelo. O próprio cristal de gelo dando pancada ajuda a depelar e quando recebe a radiação e vai derretendo essa essa partícula de gelo, o que acontece? Vai liberando lá na estratosfera o bromo, o cloro e outros deles. Tá? E aí acontece essa depilação. Só que tem horas que essa depilação. Bom, essa depilação acontece todo ano, tá? Só que horas que esse daí também aumenta. Hora tem buracos maiores, a hora tem anomalias maiores, hora tem anomalias menores. Bom, guardem aqui. Vamos ver aqui, ó. 23, 22, 21, 20 e 19. Aqui eu peguei os dados de temperatura, tá? Vamos primeiro aqui. Os dados de temperatura lá do Relatório Global de Temperatura do Centro de Ciências e Sistemas Terrestres da Universidade do Alabama em Rushville. Tá? Isso aqui eles sempre fazem da troposfera, da baixa troposfera, onde que dá a temperatura global. Aqui nós podemos ver o El Ninho, aqui nós podemos ver várias situações mais quentes. Isso aqui tudo eu vou explicar no próximo vídeo, tá? Onde nós podemos perceber aqui, ó, a Antártica mais fria. Isso tem uma explicação também, tá? Aqui. Então, vamos lá, porque simplesmente, tá? Essa situação aqui já dá um pequeno passo para revelar o que aconteceu com o ozônio. E aqui são os dados, tá? Esses são os dados de satélite,
tá? Onde que pega desde 1978 até 2023, onde que a estratosfera a nível global ela tem uma tendência de resfriamento de 0,26, tá? Vou até aumentar aqui para vocês verem, tá? De menos 0,26 graus Celsius, tá? Por década, tá? Isso aqui é a tendência decrescente da estratosfera e a temperatura da estratosfera ela comanda muito dos fenômenos extremos aqui na troposfera onde vivemos. Tá? Então, um súbito aquecimento, um súbito, principalmente esfriamento na estratosfera, nós temos a seguinte situação onde que vários e vários fenômenos extremos podem acontecer com maior intensidade. Isso aí depois eu posso comentar. Bom, então, tá? Com base nesses dados, eu plotei aqui no Excel os dados que eu tenho de interesse, que são o ano, os meses, aqui no South Polar, né, ou seja, Polo Sul, tá? Terra e oceano. Tá? Então, esses aqui são os dados que eu tenho de interesse para falar sobre o ozônio. Então, nós podemos ver que justamente a anomalia de temperatura da estratosfera ficou em torno, tá? Isso aqui se divide por 100, tá? Que é o que acontece aqui, só que na hora de plotar ali eu tinha que ajeitar, tá? Então aqui, ó, sempre 0, tanto, 0, tanto, tal. Às vezes 1 aqui, ó. Por exemplo, aqui é menos 2, tá? Então, tudo isso aí, ó, menos 2, menos 3, né? Menos 6,5 e tal. Então, todos os dados que vocês virem aqui, divida por 100, tá? Então, aqui nós temos uma anomalia média sobre o Polo Sul de menos 3,18 graus Celsius, tá? Onde nós temos aqui sobre a região de terra, ou seja, sobre o continente antártico, uma anomalia de 6,57 negativo na estratosfera e sobre o oceano aqui, tá? E é justamente nessa época onde que ocorreram os maiores buracos desse ano, né, maiores anomalias desse ano. Vinha tudo bonitinho e tal, de repente, pô, né, somente sobre o continente, teve esse aumento fantástico, essa queda fantástica de temperatura. E aí nós vamos ver aqui, beleza, isso aí explicou, bonitinho lá que você falou, tal, 2023. E 2022, 2021 e 2020, como é que ficou? Vamos lá, jovem gafanhoto. Vamos ver aqui justamente os dados. Então, tudo que está em amarelinho aqui é 2023, 2022 também, ó, em novembro e tal, nós pegamos aqui todos os dados onde também temos anomalias bastante negativas. E nós podemos ver que 2022 estava até mais negativo do que 2023. Então, hipoteticamente, tá? Hipoteticamente, teria que ter um buraco menor. E tem até, né, essa anomalia menor, tá? Essa anomalia menor. Nós podemos ver que é um pouco menor, mas só que não muito menor, né? Devia ser muito menor. Beleza, ok. Então vamos continuar. Quando nós temos aqui em 2021, mesma coisa, ó, vem negativo, negativo e também, ó, uma média muito negativa, tá? Principalmente em relação aqui, ó, aqui é menos 3 e aqui, né, em novembro aqui, ó, menos 6, ó, menos 6, quase menos 7 de média geral, aqui, ó, o continente antártico estava menos 9, tá? Menos 9 de temperatura. E aqui mesma coisa. Aqui, infelizmente, tá, esse dado perdeu, mas nós temos aqui, ó, menos 6,8, menos 6 tal. Então, o que acontece aqui? Nós temos que nessa situação onde que a temperatura ela está abaixo, o buraco é grande. Olhem 19. Anomalia positiva aqui, ó, de 13, de 15, de 10, de 8. Anomalia positiva, né? E aí, quando nós vemos aqui em 19, olha a diferença para os outros anos com relação à anomalia do ozônio. O que aconteceu em 20, 21 e 22 que tornaram-se essa situação mais fria? Simplesmente um negócio chamado laninha.
Tá? Laninha, ele altera isso tudo e faz também com relação a essa exposição ali que altera a circulação global e altera essas temperaturas. Então, um Laninha explica isso. Beleza, só que até agora não explicou essa grande anomalia em 2023. E se a gente olhar de novo ali no nosso querido mapinha, nós temos aqui em 2015, ó. 2015 foi um ano de El Ninho, tá? El Ninho, né? 2015, 2016, El Ninho muito forte. Então vamos lá para 2015. Só que, apesar do El Ninho, nós estávamos aqui ó, com anomalias bastante negativas também, que vinha lá, tá? E aconteceu alguma coisa ali em 2015 que deixou essa anomalia negativa e depois eu vou explicar o que aconteceu. Tá? Nós estamos simplesmente comparando. E depois nós vamos para o outro ano que eu mostrei aqui, que foi o ano de 2006, tá? Foi o ano de 2006, onde repara que também tivemos, né, várias anomalias negativas, mais do que agora. E 2006 também tivemos aqui um grande buracão, né, uma grande anomalia. Só que repare o seguinte, 1980, 81, vamos lá para cima no nossos dados. Aqui, ó, peguei aqui 81 positivo, tá? 80 positivo e 79 positivo. Protocolo de Montreal, ó, acabado de nascer, tal, ó, e as anomalias lá embaixo. E aí, que nós temos aqui? Nós temos simplesmente um dos menores anomalias que tivemos, tá? Desde a era dos satélites. 95 ali os dados não tiveram, foram corrompidos, alguma coisa aconteceu, mas tá ali, ó, 80, 80, 81 e 79, uma das menores anomalias relacionadas à temperatura da Antártica. Bom, agora, beleza, com base nisso nós sabemos que quanto mais frio essas anomalias têm uma tendência menor dessa ozonosfera estar, né, combalida, estar lá com mais, uma anomalia maior. Aí o que acontece aqui? Outra situação é a chamada oscilação da Antártica, que na sua fase positiva, você tem um aumento, tá, da força do vórtice polar. O vórtice polar fica mais, vamos dizer assim, mais forte, tá? Há um fortalecimento do vórtice polar. O frio da Antártica, ele fica retido na Antártica. Então, você tem menos geração de frentes frias quando você tem uma oscilação positiva na Antártica e concentra. E uma das situações que acontece quando você tem essa situação é que você tem um aumento de temperatura aqui na Península Antártica, diminuição na temperatura aqui no continente e também aumento aqui na própria questão do entorno desse oceano na América do Sul. Então, qualquer frente fria que possa vir aqui logo depois com esse aumento de temperatura pode formar ciclones extratropicais, porque você tem acaba vindo uma massa de ar quente muito úmida, essa frente, né, com centro de baixa pressão, acaba pode gerar ciclones extratropicais ali. E aí, quando nós vemos, tá, como está a situação, tá, como eu mostrei aqui para vocês, no mês de novembro, os dados, nada de surpresa. Nós temos aqui, ó, na Península Antártica, justamente essa região, ó, pouco mais aquecida, tá? E aqui no continente mesmo, mais, né, mais fria, né? Como é de falar. Então isso aí quer dizer que quando nós vemos aqui a oscilação antártica, a gente clica aqui nos dados, simplesmente nós vemos que, ó, novembro ela teve uma tendência maior à positividade, principalmente lá no início, onde foi a matéria, né, falando que teve essa queda. Lembra que lá entre setembro e outubro também, né, onde aqui vinha negativo, de repente, ó, pô, subiu, ó, positiva. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Agora vamos aqui, vou tentar, vamos dizer assim, vou tentar desenhar, tá?
Vou tentar desenhar e... Bom, vamos lá. Isso aqui vocês estão vendo, tá? É o mapinha da Antártica com, né, a América do Sul, tal, né? Tá aqui o mapinha bonitinho. E aí, o que acontece? Quando vocês têm a oscilação positiva, tá? Você tem que aqui em torno, aqui em torno da Antártica, aqui em torno da Antártica, tá? Aqui em torno da Antártica, tá? Você tem isso aqui, ó, um fortalecimento do vórtice polar. Então, esse fortalecimento faz com que a temperatura ali na Antártica, tá? A temperatura lá dentro do continente caia. E quando isso acontece, quer dizer que a massa de ar frio da Antártica fica retida ali dentro. E se fica retido, você troca menos com os polos com os trópicos. Então, você acaba tendo uma diminuição, tá? Você acaba tendo uma diminuição da ozônio, da quantidade de ozônio, justamente com a temperatura, justamente com você oxigena menos, vamos dizer, oxigena menos o ozônio. Por quê? Porque essas camadas aqui, tá? Essas camadas da troposfera, perdão, da estratosfera, sobre os trópicos, elas são muito mais ricas em ozônio. Então você não consegue fazer essa troca de massa de ar, levando uma massa de ar rica em ozônio e tirando uma pobre. Então você não consegue, acaba aumentando essa anomalia de ozônio na estratosfera dos polos. Então isso é uma das razões. E a outra razão foi que realmente, bom, até isso acontece todo ano, tá? Ó, oscilação positiva, né? Isso aí acontece todo ano. Mas esse ano, tá? Teoricamente, não deveria ser tão assim, porque teve anomalia negativa? Teve anomalia negativa. Tá? Mas não foi tão aqui como os outros. Ó. Não foi tão. Nós estamos em El Ninho, tá certo? O que aconteceu aqui? Foi a mesma coisa lá em 2015. Tá? Uma anomalia de lá não tão negativa, pouco, um grande buraco na grande anomalia negativa do ozônio, mas tivemos também uma fase positiva da oscilação, que foi muito positiva e fechou mesmo. Então, meu filho, não adianta. E tanto é que quando a Antártica entra numa fase negativa, você tem uma saída de frentes frias, tá? de mais frentes frias que vem justamente, né, para todo lugar. Essa anomalia dessa frente fria, quando é negativa, ela sai, né, ela sai justamente por aqui e vem pegando aqui a América do Sul, tal. E justamente quando nós temos o Laninha, principalmente ele é mais continental, quando nós temos o El Niño, ele é mais costeira. Então favorece até mesmo a formação de ciclones e junto com um vento, né, aqui justamente uma corrente de jatos de alto níveis que vem lá do Pacífico, que ajuda também a ciclogênese aqui nessa região. Bom, beleza, vamos continuar. E uma outra situação ocorreu, que foi isso aqui, ó. A erupção do vulcão Hunga Tonga Rapai, lá em 2022. Aí, pô, mas o que um vulcão em 2022 vai fazer com a camada de ozônio agora? Simplesmente isso aí, tá? Foi o que aconteceu. Esse vulcão, ele hidratou muito a estratosfera. Ou seja, ele jogou muita água na estratosfera. Aumentou em torno de 15% a água na estratosfera. E ela começou a se espalhar. Primeiro, gerando, tá? Lembrando que água na estratosfera gera aquecimento da estratosfera. Gera aquecimento em tudo. Tá? Gera um feedback positivo que aquece o planeta. Lembrando que eu já falei aqui no canal que vulcão, quando entra em erupção sobre o continente, as suas cinzas derrubam a temperatura do planeta e fazem alterações negativas na ozonosfera. Quando nós temos, tá? E que foi também uma situação onde que quando nós temos uma
alteração de um vulcão onde hidrata a estratosfera, nós temos que a formação de nuvens estratosféricas aumentam. Você tem mais água, você tem mais combustível para formar essas nuvens, ou seja, você tem um aumento das nuvens estratosféricas. Nuvens de alto nível também elas aquecem o planeta. E quando essas nuvens chegam na Antártica, elas levam do oceano o bromo, o cloro, né, e muito mais outras coisas. Você tem o mesmo mecanismo de depilação do ozônio que acontece todo ano, só que com mais intensidade. Porque você tem mais gelo dando pancada no ozônio e você tem mais ainda uma situação onde que ela está liberando mais ainda, né, aqueles aletos lá em cima. Então, é uma grande satisfação em falar para vocês que um dos grandes responsáveis pela anomalia do ozônio para esse tipo de que aconteceu em 2023 foi o vulcão Tongarronga Rapai. Mas só que aconteceu em 2022. Por que está sentindo agora em 2023? Porque leva aproximadamente a circulação da estratosfera, tá? Ela é muito mais devagar do que na troposfera. Até porque, né, diferença de densidade e tal, mas ela é muito mais devagar, muito mais lenta. E ocorre na chamada advecção. Então ela faz assim e vai se espalhando aos poucos. Ela vai se espalhando aos poucos. Onde que, quando ela começa a se espalhar, ela acaba tomando conta do planeta. Tá? Claro que vai levando, né, tempo, e depois vai se dissipando. Onde que ela é realmente sentida de 1 ano a 1 ano e meio depois. Foi justamente quando as temperaturas do planeta dispararam de repente. Chegou a 0,9 agora. Eu vou explicar isso depois, de novo, tá? No vídeo sobre isso. E aí o que acontece? Essas anomalias, tá? Tanto do vulcão e como vocês viram ali, eu mostrei para vocês, tá? Que a oscilação da Antártica, que prende o frio da Antártica, né? Passou praticamente novembro aqui, ó, muito negativo, tá? E agora muito positivo. E agora aqui, ó, a tendência para dezembro é outro positivo, tá? Mas já começa a entrar o verão, tá? Aí já entra uma situação diferente, tá? mais insolação, tal. Então é diferente, tá? Então quando você tem nessa situação aqui, ó, a oscilação da Antártica está mostrando que sim, ó, positivo. Deu aqui, ó, um continente até 2,5 até mais frio na baixa troposfera, tá? Então a baixa troposfera aqui deu tem lugares aqui que deu mais de 3 graus negativo. Isso é bem comum de acontecer na oscilação da Antártica positiva, que junto, né, teve essa retida desse ar mais frio na Antártica e junto com essa incremento do vulcão, que 1 ano e meio depois ele começa a ser sentido, tivemos essa anomalia. E em quanto tempo pode durar isso aí? De 2 a 5 anos. A cada vez esses efeitos caindo mais. Tá? Primeiro ano depois da erupção é o pior. Depois, aos poucos, ele vai caindo. Com o passar do tempo. Beleza? Então é isso aí, galera. Isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Gostou? Larga esse dedo no like aí, né? Confirma aí a inscrição no canal, porque aqui, como vocês podem ver, eu mato a cobra e mostro o pau sujo de sangue. Ah, garoto. É isso aí, valeu. Não deixa aí de se inscrever e amanhã fiquem ligados na aba comunidade, e já vai ter uma novidade lá para vocês e para os membros, beleza? Forte abraço, até a próxima.